Salve gurizada, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos meus livros preferidos, é um dos livros que eu tenho mais carinho, assim, é uma obra que eu acho que é obrigatório as pessoas lerem, é uma homenagem ao povo brasileiro, é um livro fantástico, mano, e o nome do livro é O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. Esse livro é uma paulada no nosso cérebro, é um banho de água fria, é um livro que do início ao fim tu fica encantado, é uma homenagem, uma legítima homenagem ao nosso povo brasileiro. E viva Darcy Ribeiro! O Darcy Ribeiro fala que os europeus chegaram aqui no Brasil em 1500 fedendo a podre depois de meses de navegação, meses sem tomar banho, cheio de ferida de escorbuto, cheio de sujeira no corpo, trazendo todo tipo de doença, trazendo todo tipo de podridão. Darcy mostra que o contato do europeu com o indígena gerou uma guerra biológica devastadora, porque o europeu trazia no corpo várias doenças que o indígena nunca teve contato. Varíola, sarampo, coqueluche, uns problemas na bexiga, umas doenças infecciosas. E assim, aquilo ali gerou uma guerra biológica, gerou uma epidemia de vários tipos de doença, que num contato dos europeus com o indígena lá na Bahia, dos 40 mil indígenas que tinham, sobrou cerca de 3 mil. Então, o contato do europeu com o indígena numa região específica matou cerca de 40 mil indígenas numa tacada só. O Darcy Ribeiro fala que os índios morriam feito moscas, tamanha podridão daquela gente que chegou aqui. Tu imagina tu ser um sujeito tão podre, tu ser uma pessoa tão desgracenta, que o mero fato de tu encostar em uma outra pessoa, tu tá levando aquela pessoa à morte. Tu é a morte ambulante, tu é uma desgraça ambulante, porque tu encosta e se aproxima dos outros e tu vai matando e dizimando as pessoas pelo caminho. Então, além de estar fedendo a podre, fedendo a sujeira, meses sem tomar banho, tu ainda vai lá e mata as pessoas ao teu redor. Pelo amor de Deus, que sujeito desprezível. Como eram desprezíveis esses europeus malditos que destruíram nosso povo e nosso continente. Mas além disso, no que diz respeito à estrutura de produção, no que diz respeito a essa organização econômica dos indígenas, era uma questão tão fantástica porque era uma sociedade igualitária, existia uma distribuição igualitária dos bens, não havia uma classe dominante que controlava a sociedade, não havia um Estado, não havia política como a gente conhece, não tinha uma classe dirigente, não tinha uma burguesia que controlava o Estado, controlava a política, não existia propriedade privada, não existia pessoas que eram donas da terra, donas das quantias de terras, donas da produção, ninguém era dono da mandioca, do arroz, da batata, as pessoas não eram proprietárias. O indígena, ele vivia uma espécie de comunismo primitivo, porque era um modo de produção baseado na igualdade, na solidariedade, ninguém mandava em ninguém, ninguém escravizava ninguém, não existia o conceito de propriedade privada, porque a terra era de todo mundo e os frutos da terra eram de todos, os frutos da terra eram distribuídos para toda a sociedade indígena. Então todo mundo plantava, todo mundo arava a terra, todo mundo cuidava da terra, os indígenas tinham uma produção igualitária, uma produção solidária, todos produziam, todos colhiam e todos se alimentavam, diferente da organização econômica dos europeus, onde já estava surgindo o capitalismo, já existia a propriedade privada da terra, a produção era visando lucro para vender, para lucrar e não para atender às necessidades das pessoas, não para alimentar o povo, mas para lucrar, para enriquecer, para explorar a população, para se enriquecer cada vez mais. Só que esse tipo de cobiça, esse tipo de propriedade privada, de acumulação capitalista, isso não existia na sociedade indígena, porque era um povo mais singelo, mais simples, era um povo solidário, onde todos produziam, todos contribuíam para a produção, eles faziam a colheita, se alimentavam, aí tomavam banho nos rios, aí saíam para caçar. Era uma sociedade mais tranquila, não tinha tanta desigualdade, não tinha uma classe dominante, não tinha exploração. Então é muito doido esse contraste entre esses dois modos de produção, entre essas duas organizações econômicas, no qual os europeus já tinham o surgimento do capitalismo, já tinha propriedade privada, produção de mercadoria, exploração da força de trabalho, já tinha uma classe dominante que controlava a terra, e tinha os servos que não eram proprietários, então tinham que se submeter ao dono da terra, tinham que ser uma classe subordinada, submissa. E por outro lado, aqui no Brasil, que nem era chamado Brasil ainda, mas aqui não havia essa exploração, não tinha uma classe dominante, uma classe dominada, uma classe que seria proprietária da terra, proprietária dos meios de produção. Isso não havia, não existia isso aqui, sequer existia o conceito de propriedade privada. Então eu acho muito fantástico
perceber esse contraste entre essas duas estruturas econômicas, a diferença de uma para outra. Mas além disso, além dessa diferença de estrutura econômica, o Darcy Ribeiro vai mostrar como o indígena e o europeu, eles tinham duas concepções de mundo, duas formas de perceber o mundo, duas formas de interpretar a realidade, de pensar a vida, de pensar o mundo completamente diferente. Eram visões radicalmente opostas do mundo e da vida. Porque para o indígena, a vida é um presente dos deuses, é uma oportunidade da gente se alegrar, tomar banho nos rios, pescar, de plantar, colher, da gente transar, se divertir, subir nas árvores. A vida é um presente dos deuses. Então, para os índios, a vida era um presente dos deuses. Eles tinham a alegria de um mundo tão repleto de sementes, de frutas, de aves, de peixes, um mundo tão belo, tão lindo, uma natureza tão bonita para se alegrar, tomar banho nos rios, dançar. Então, a vida era isso, era uma coisa mais simples, mais singela. A vida era de fato, como o Darcy Ribeiro mostra, um presente dos deuses. É uma dádiva dos deuses para a gente se alegrar. Mas, por outro lado, a visão do europeu era totalmente diferente. É aquela visão típica do cristianismo, que o ser humano, ele cometeu um pecado lá no paraíso, então ele foi expulso do paraíso, foi obrigado a comer o pão com o suor do próprio rosto, foi obrigado a trabalhar, a ter uma vida sofrida, e que inclusive o prazer é um pecado, que se dedicar aos prazeres, ao sexo, por exemplo, é proibido, o sexo só pode depois do casamento. O próprio Jesus Cristo, ele nasceu da Virgem Maria, a mãe de Deus teve que ser virgem, porque o sexo ele mancha a nossa imagem, porque a carne em tese nos corrompe, nos mancha, e a gente tem que se afastar dos prazeres mundanos e se dedicar à fé em Deus. Então tu percebe a superioridade, e eu vou usar aqui esse exemplo, como é tão mais fantástica, não só a estrutura econômica, mas a própria forma de perceber o mundo dos indígenas. É aquela coisa alegre de que a vida é realmente um presente dos deuses, pra gente se alegrar, uma dádiva dos deuses. Enquanto que para os europeus era aquela coisa sofrida, de que a gente é condenado a trabalhar, a sofrer nessa vida, para enfim ter uma vida melhor depois da... Então não só o europeu chegou no Brasil fedendo a podre, depois de meses de navegação, cheio de ferida e trazendo todo tipo de doença, eles ainda tinham uma estrutura econômica baseada no individualismo, na competição, no egoísmo, na exploração, na concentração da riqueza, em produzir para vender e lucrar, enquanto que os indígenas estavam aqui na maior paz de Deus, se alegrando com o mundo, percebendo como o mundo é cheio de fruta, de verdura, de riqueza, de peixe, de ave, podendo dançar, podendo transar, porque a vida é essa dádiva dos deuses. Mas o europeu era essa peste que chegou aqui cheio de doença, fedendo a podre, trouxe uma religião catastrófica, uma religião pesada, que dizia que o homem era condenado a comer o pão com o suor do próprio rosto, que a mulher foi condenada a dar à luz sentindo muita dor, que o sexo é pecado, que o sexo é só depois do casamento. Então tu percebe o choque dessas civilizações, o choque de uma cultura contra outra, e no meu entender, como é muito mais bonita, como é muito mais bela, muito mais fantástica a cultura dos indígenas, de que a vida é simplesmente um presente dos deuses, é uma oportunidade pra gente se alegrar. E o Darcy Ribeiro fala sobre tudo isso logo nas primeiras 80, 90 páginas do livro, pra tu ver como é um livro tão rico, tão fantástico, é um livro maravilhoso, é realmente uma homenagem ao nosso povo brasileiro. E Darcy Ribeiro, seja onde estiver, que Deus o tenha. E o Darcy Ribeiro comenta lá no início do livro que as nossas classes dominantes sempre viveram e ainda vivem com medo de que as classes oprimidas, de que as classes dominadas, as massas do povo, eles se levantassem e buscassem por seus direitos, buscassem por igualdade, buscassem transformar a ordem social. E um exemplo disso é justamente essa brutalidade repressiva, é justamente essa repressão, esse autoritarismo das classes dominantes que nunca aceitaram qualquer projeto de reforma no Brasil, que nunca aceitaram qualquer projeto de mudança da nossa sociedade e sempre recorreram para a violência e para a repressão a qualquer tentativa de reforma da ordem. E essa primeira preocupação dos senhores de terra era um medo e um pânico de que os escravos eles se reunissem, se organizassem e passassem a contestar a escravidão, a fazer uma revolução social no Brasil. E inclusive os senhores de escravo, eles importavam escravos de diferentes locais da África, uns vindo do Congo, outros da Nigéria, outros de outros países, porque assim eles falariam idiomas diferentes, teriam uma cultura diferente e não conseguiriam se organizar. Então os senhores de engenho, os senhores de terra no Brasil,
com medo da rebeldia dos escravos, com medo de uma eventual revolução social no Brasil, eles importavam escravos de diferentes regiões da África, uns vindo da Nigéria, outros da Angola, outros do Congo, porque isso impedia que eles se concentrassem, que compreendessem uns aos outros, se organizassem e disputassem o poder. Então tu percebe que as nossas classes dominantes sempre viveram e ainda vivem com pânico e com medo de que as classes oprimidas, de que a população trabalhadora se organizasse, se levantasse e disputasse o poder político. Inclusive o golpe militar de 64 é um freio de emergência das classes dominantes, porque o Brasil vivia um momento de radicalização da luta política. O presidente João Goulart queria fazer reformas de base, fazer reforma agrária, fazer uma reforma tributária para os mais ricos pagarem mais impostos, estatizar os bancos. Aí a classe dominante reagiu diante disso, não aceitou, deu um golpe militar, congelou os salários, impediu as greves, reprimiu a população para manter a ordem social, para manter essa ordem social baseada na exploração, na concentração de riqueza, na miséria geral da população. E para finalizar, já chegando aqui no fim do vídeo, eu acho muito massa uma parte que o Darcy Ribeiro ele fala o seguinte: a gente sabe que o Brasil foi construído com objetivos externos, é voltado para fora do país. O Brasil foi construído para fornecer matéria-prima para a sociedade europeia. O Brasil não foi construído para si mesmo, pensando no povo brasileiro. O Brasil foi organizado, foi forjado, construído para fornecer pau-brasil, açúcar, para fornecer ouro, café para a sociedade europeia. Esse é o sentido da colonização brasileira que fala o Caio Prado Júnior. Então a finalidade da construção do Brasil é justamente essa, de fornecer essas matérias-primas para a Europa. E a estrutura econômica que existia aqui e ainda existe é de uma imensa concentração de terras nas mãos de uma minoria muito rica, baseada na exploração do trabalho escravo, e a produção não era para o consumo interno do povo brasileiro, mas é uma produção para exportar. Então é o latifúndio, grandes quantias de terra nas mãos de uma minoria muito rica que explora o trabalho escravo e exporta a produção. Essa era a estrutura econômica brasileira e que existe até os dias de hoje. E o Darcy Ribeiro comenta que as nossas classes dominantes nunca aceitaram que a população construísse um modelo alternativo de sociedade, um modelo de economia que não fosse essa baseado na exploração dos escravos para produzir açúcar e exportar para a Europa. A nossa classe dominante nunca aceitou que o Brasil fosse construído de outra forma. Então os jesuítas, por exemplo, eles organizaram um modelo de sociedade, cooptando os indígenas, baseado na proteção dos indígenas, no trabalho digno em que se produzia, se plantava e colhia para atender às próprias necessidades, produzindo os alimentos que os índios precisavam, tendo cuidado, tendo responsabilidade, tendo solidariedade, produzindo para si mesmo e não para atender a sociedade europeia, sem escravização, sem exploração, num modelo de sociedade alternativo, mais igualitário, mais solidário. Só que qual é a treta? Os senhores de terra no Brasil, as nossas classes dominantes, nunca aceitaram um projeto alternativo de sociedade que não fosse baseado no latifúndio, no trabalho escravo e na exportação de mercadorias. Então os senhores de terra de São Paulo destruíram todos esses projetos alternativos, destruíram com as missões jesuítas, acabaram com todas elas, assassinaram os jesuítas, assassinaram os indígenas e principalmente capturaram esses indígenas e usaram como força de trabalho escravo. E não só a questão dos jesuítas, mas os próprios quilombos que foram construídos no período da escravização eram locais de auto-organização dos escravos, de autogestão, em que os escravos fugiam desses engenhos, eles fugiam desses senhores escravistas e se organizavam numa economia para si mesmo, criavam esses quilombos, viviam com solidariedade, numa comunidade mais igualitária, produzindo para se alimentar, para viver bem. Só que mais uma vez a nossa classe dominante não aceitou essa estrutura alternativa de sociedade e dizimou com os quilombos, escravizou aquelas pessoas novamente e integrou elas de volta para esse modelo baseado no latifúndio, no trabalho escravo e na exportação. E eu não posso deixar de mencionar aqui justamente o caso da Guerra de Canudos, do massacre de Canudos, que foi uma comunidade em que o povo se organizou para si, para produzir alimentos, pensando no próprio consumo, numa sociedade também igualitária, também solidária, e o resultado foi
foi que o exército brasileiro jogou bombas, destruiu com a comunidade de Canudos, porque novamente a nossa classe dominante não aceita projetos alternativos de sociedade. A nossa classe dominante, ela é hostil ao povo, ela tem nojo do povo brasileiro. A classe dominante dos Estados Unidos, por exemplo, fez uma revolução, fez um desenvolvimento industrial, fez a independência dos Estados Unidos, se tornaram a maior potência do mundo. Mas a classe dominante brasileira, ela é aliada dos países estrangeiros, é uma classe dominante que tem nojo do próprio povo e que, sendo herdeira dos escravistas, do senhor, é uma classe dominante que enxerga o povo só como um carvão para gastar e gerar riqueza. Até os dias de hoje. Então é isso, gurizada. Falei bastante coisa, tem muita coisa fantástica nesse livro. Deus lhe abençoe, Darcy Ribeiro, Leonel Brizola. Esses dois sujeitos eram fantásticos. Do nada mencionei o Brizola aqui, mas Darcy Ribeiro e Brizola, que Deus o tenha. Vocês fazem muita falta nos dias de hoje. Como o Brasil seria melhor se hoje em dia a gente tivesse Leonel de Moura Brizola e Darcy Ribeiro. Então é isso, gurizada. Se vocês gostaram do vídeo, curte, comenta, compartilha, engaja no vídeo, posta no Instagram, nos stories, manda pra todo mundo, pra gerar visualização, pra crescer o canal, ajuda nós, divulguem Darcy Ribeiro e é os guri, tamo junto.